seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Judas. É o penúltimo no livro da Bíblia. Não tem nem capítulo, curtinho. Mas nós vamos ler somente 4 versículos nesta noite. O alerta de Judas para os nossos dias. E a palavra diz assim: Judas, o servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, àqueles que são santificados por Deus o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo, sejam-vos multiplicados a misericórdia, a paz e o amor. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, até aqui temos te louvado. Em meio aos louvores, em meio às ministrações, cremos, sabemos, e alguns de nós sentiram o Teu Espírito Santo neste lugar, trabalhando em nossas vidas, nos atraindo para perto de Ti. Senhor, que neste momento a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração, em nome de Jesus Cristo. Que esta palavra não volte vazia, mas que ela venha trabalhar na nossa mente, renovando, no nosso coração, transformando e aperfeiçoando, frutificando, e na nossa vontade subjugando, para que nós, prostrados diante de Ti, permaneçamos na Tua presença e sejamos edificados na Tua palavra, que vem através do Teu Espírito para cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Judas escreve com a clara intenção de expor acerca da salvação comum. Salvação essa que os cristãos já entendiam, que as igrejas conheciam, e Judas sentiu-se constrangido em mudar seu alvo e publicar um tratado para aquela época. Sua carta é uma exortação premente, planejada para advertir a igreja contra hereges que estavam infiltrados nela. Gente que distorcia a verdade, corrompia a verdade, diluía a verdade. Distorção é quando você modifica a verdade. Diluir é quando você dissolve a verdade, ela fica rala, sem conteúdo e sem essência. E o propósito de Judas é o mesmo propósito principal da segunda carta de Pedro, que é exortar contra falsos mestres e encorajar a firmeza da fé. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante, e nós batemos muito nessa tecla. Quando você vai olhar a história da igreja, eu já disse isso, eu preciso repetir, você vai perceber que no passado, o que trazia a mensagem para a igreja sempre era doutrinária, para fundamentar a fé. Nós não podemos
somente estar alicerçado na pessoa de Jesus Cristo, somente sem o fundamento da fé que revela Cristo. E este fundamento ele é doutrinário, são as Escrituras. Jesus vai enfatizar isso no texto que eu mais repito aqui: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são nelas que testificam de mim. Esta é a base, é o fundamento. Não existe cristianismo sem a doutrina que fala de Cristo. Não existe cristianismo sem a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. Não existe cristianismo sem Deus que enviou o seu Filho, que morreu por nós. O cristianismo tem como fundamento doutrinas que estabelecem a nossa fé. E o grande problema dos nossos dias é que nós ouvimos mensagens que vão profetizar bênçãos, que vão abrir portas, que vão fazer maravilhas, mas não fundamenta a fé do crente, exatamente nos dias que nós estamos vivendo. E é por causa disso que muita gente para, é por causa disso que muita gente desanima, é por causa disso que muita gente olha para trás, exatamente por não se alicerçar nessa palavra que fundamenta a nossa fé. E quando nós olhamos para Judas, ele faz a apresentação como remetente, ou seja, ele é o remetente enviando uma carta, e ele vai falar acerca de si mesmo, servo de Jesus Cristo. É preciso você entender que no Novo Testamento, pelo menos há 6 Judas registrados. Os 3 mais importantes são Judas, o traidor, Judas, o apóstolo, e Judas, o irmão de Jesus. Esta carta, ela é exatamente do irmão de Jesus Cristo, não do apóstolo, e muito menos do traidor, não é? Porque o traidor não teve tempo de escrever carta. Depois que Jesus Cristo foi preso, ele foi lá e se enforcou, como diz as Escrituras. E aí é importante você entender que ele, Judas o apóstolo, ele aparece em João 14, 22, quando perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E mencionado por João, Judas o irmão, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então nós temos 2 irmãos de Jesus que são proeminentes no Novo Testamento. É Judas, o autor desta carta, e Tiago, o autor de outra carta que também é irmão de Jesus. Mas todos os 2 se apresentam como servos, entendendo a divindade de Jesus Cristo, o lugar que ele ocupa e o lugar que eles estavam ocupando. Ninguém fez questão de reivindicar porque eu sou irmão de Jesus Cristo, não. Eles se submeteram à condição de entender que eram servos de Jesus Cristo. Ele é irmão de Tiago, e este Tiago não é um discípulo, porque o discípulo ele foi morto lá em Atos capítulo 12, verso 2, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. É mencionado aqui outro irmão de Jesus, pastor de Jerusalém, autor da carta com seu nome. E é interessante que ele não faz questão também, ele não se incomoda, porque Tiago tinha mais preeminência do que ele, mas ele se coloca como irmão de Tiago. Com relação à igreja, esta carta é classificada como epístolas gerais. Ela não foi direcionada como a carta de Coríntio, como a carta aos Efésios, como a carta aos Filipenses, como a carta aos Tessalonicenses. Não, ela é uma carta geral, assim como foi as duas epístolas de Pedro, que também são gerais, assim como é o Evangelho de João, que também é o Evangelho geral, ou seja, para alcançar, ou melhor, universal. Aí Judas vai dizer o seguinte: aos que foram convocados. E Judas classifica aqui a igreja como um povo convocado, convidado por Deus na proclamação do Evangelho, chamado a desempenho de um ofício, palavra que foi usada para 3 situações distintas. Primeiro é para o serviço, e a igreja de Jesus Cristo ela é chamada para o trabalho. A igreja coletivamente ela tem uma função, ela tem uma obrigação, ela tem um envolvimento que diz respeito à proclamação do Evangelho.
E essa proclamação do Evangelho, ela não é opcional. Eu lembro que uma certa vez alguém disse para mim: a senhora, pastor, eu posso fazer muita coisa na igreja, mas pregar o Evangelho eu não prego. Que eu tenho chamado para isso. Aí eu disse: então, não é opcional. Você entende? Deixa eu explicar para você. Quando Jesus diz aos discípulos: ide, é um imperativo. Jesus não convida assim: olha, se vocês tiverem boa vontade, se vocês quiserem, se vocês sentirem algo do Espírito, não, ide. Mas pastor, foi para os discípulos. E o que Jesus vai dizer? Ide e fazei discípulos. Ora, se ele deu ordem aos discípulos, e os discípulos é para fazer discípulo, o que o discípulo vai entender como ordem? Ide. Todos nós. Não é opcional, não é uma questão de entendimento. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 28, verso 19: ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um imperativo aqui do qual ninguém está dizendo dessa proposta. E quando você não faz, você está em dívida com quem te salvou. Isso é um problema todo seu, que eu espero que você se resolva com ele. Tudo bem? A mesma palavra de convocação também é para uma festa. Cumprindo nossa vocação e vivendo no reino, estaremos em breve numa festa. Porque lá em Apocalipse capítulo 19, verso 9, o apóstolo João vai dizer, o anjo ordena para João: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Há uma convocação, um convite para as bodas, para a festa que o noivo vai ter com a noiva, chamada igreja, do qual eu e você, em nome de Jesus, estaremos lá. Esse chamado, você veja como o convite de Judas, a convocação aos que foram convocados é abrangente, porque diz respeito ao chamado para o serviço, ao chamado para a festa e ao chamado para o juízo. Pastor, como assim? Este juízo, se a igreja participa de um juízo, e ela participa, é um juízo do tribunal de Cristo. E Paulo vai dizer isso aos 1 Coríntios capítulo 13, verso 15, quando ele diz: se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que para a igreja, ao tribunal de Cristo, do qual será julgado as nossas obras. O que fizemos? Se ganhamos almas, se pregamos, se ajudamos as pessoas, isto será avaliado por Cristo. E eu quero que você entenda que aqui há uma coisa que não vai ter como fugir. Porque existe muita gente que faz muita coisa, mas o que vai passar pelo tribunal de Cristo não é o quanto você fez, mas o que motivou você a fazer. Então, se a motivação não for segundo o padrão de Deus, então elas serão queimadas e você sofrerá o prejuízo, será salvo, mas como que pelo fogo. Ou seja, sabe o que é salvo pelo fogo? Você perdeu tudo, está só a alma. É isso que vai acontecer. Então, esta convocação é para a obra, para uma festa e para o juízo. A igreja é convocada assim. Aí Judas vai dizer: amados por Deus. A afirmativa é pertinente para a igreja, para que ela não se esqueça que ela é amada, apesar das intempéries da vida, do serviço que ela deve prestar, coletivamente e individualmente, e das heresias que circulavam naqueles dias. Queridos, existe algo que nós nos esquecemos, de verdade. Você já parou para pensar por que você está aqui hoje?
Você está aqui porque Jesus Cristo morreu na cruz por você. E Paulo vai dizer que morreu por você, sendo você ainda pecador. Então Deus te amou na sua condição de pecado e retirou você de um charco de lodo, firmou seus pés na rocha. Em Levítico vai dizer que Ele quebrou os nossos grilhões, nos fez andar eretos. E Paulo vai dizer que estávamos mortos em delitos e pecados, que Cristo morreu por nós. Este amor não estava condicionado se você vinha na igreja ou não. O amor de Deus não estava condicionado se você dava oferta ou não, se você toca ou não, se você prega ou não, quantas vezes você vem na igreja. Esse amor foi efetuado estando você lá no mundo. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu quero que você entenda que se Jesus Cristo morreu por você, sendo você ainda pecador, as adversidades que você passa, estando na sua casa, na sua presença, Ele é poderoso para te preservar, Ele é poderoso para te guardar, simplesmente porque Ele te ama. Nós nos esquecemos do amor de Deus diante das nossas crises, diante dos nossos problemas, diante dos nossos fracassos. A gente parece que esquece e vai olhar e vai dizer assim: puxa vida, olha só o que está acontecendo comigo. Meu querido, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas permanece estendida para nos sustentar, para nos preservar. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso esconderijo, o nosso abrigo, a nossa segurança, a nossa paz, a nossa alegria. Ele é a nossa força, e isso independe. Nós esquecemos do que o amor de Deus representa. É tudo isso e muito mais. É o sangue de Jesus Cristo vertido na minha condição de pecador, e Ele me restaurou para viver em novidade de vida, numa nova esperança, no qual eu não vivo em ansiedade, eu não ando ansioso, porque eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso. É isso que a Bíblia diz. E aí Judas ainda vai dizer assim: preservados da fé em Jesus Cristo. O sentido de preservados é de manter alguém no estado que ele está, guardados. A preservação se dá pela fé unicamente em Cristo. Ele deve ter a primazia na vida do crente e ser o centro de tudo. Romanos capítulo 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós precisamos trazer Cristo para o centro da nossa vida. Nós estamos guardados quando Ele é aquele que renova a nossa mente, quando Ele é aquele que dá vida ao nosso coração e frutifica, quando Ele é Senhor da minha vontade, porque nós queremos o Cristo que faz, nós não queremos o Cristo que manda. Nós precisamos aceitar Cristo na integralidade de quem Ele é, para transformar a totalidade de quem nós somos, para ser tudo aquilo que nós podemos ser nele, para a glória dele. E Judas então vai dizer assim: o desejo de Judas pela multiplicação, uma vez que ele fala de si mesmo, e depois ele diz para quem ele está enviando, ou seja, aqueles que são chamados, aqueles que são amados, aqueles que são preservados. Aí Judas vai manifestar o desejo. Qual é? Seja-vos, que venha sobre vocês a misericórdia. Pastor, por que a gente precisa de misericórdia? Porque vamos precisar a vida toda, irmão. Todos os dias. Se eu perguntar aqui quem foi que não pegou essa semana, e se tiver alguém que não levantou a mão, não levantar a mão, vai acabar de pecar agora, para ser mentiroso. Todos nós. Deus sabe quem somos. A Bíblia vai dizer que o Senhor sabe que nós somos pó. Ó, graças a Deus está ali. Olha que bênção, né? Não deu para dar o exemplo, né? Mas pó, que é para alguém limpar. Deus sabe da nossa limitação, da nossa condição, e não é Ele que vai te condenar, porque você está debaixo da graça, debaixo da sua misericórdia.
E a palavra misericórdia significa miséria no coração do outro, que Deus tem por nós, graças a Deus. Essa misericórdia está estendida sobre nós. Em Lamentações capítulo 3, verso 22, nós citamos isso aqui de manhã na escola dominical. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Sejamos multiplicados a misericórdia, a paz. A paz é a promessa para a vida do crente, pois ela vem de Deus e é sobrenatural. Não é a paz circunstancial. Não é aquela paz que de repente você chega na beira da praia, né? Escuta o barulho das ondas assim, escuta o barulho dos pássaros, você fecha os olhos e parece que você está quase no céu. Quando você chega ali não tem barulho, né? Aí você dá uma respirada, aquela brisa gostosa, mas assim, um lugar de paz. Essa paz de Deus é a paz que você pode estar no trânsito, você não consegue sair do lugar, o solzão batendo, você cozinhando, não anda absolutamente nada, e o suor começa a descer. A paz de Deus está ali. É a paz que quando você recebe uma notícia ruim, que é para você inquietar, você se angustiar, vem o Espírito Santo e fala no teu coração assim: não temas, porque eu estou contigo. É essa paz. Paulo fala dela aos Filipenses capítulo 4, verso 7, é a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paz essa que vem para aquietar a mente diante das crises e trazer harmonia nas relações. Olha que coisa tremenda, como é que a paz de Deus é? Ela não vem somente para que a gente sinta-se seguro, quieto e tranquilo diante das adversidades. Ela vem trazendo paz nas nossas relações, de forma que a gente começa a ter harmonia uns com os outros, por causa do mesmo Espírito que testifica no meu coração e no vosso também. Sejamos multiplicados a misericórdia, a paz e o amor. Judas deseja que o amor transborde entre os irmãos. Um sentimento fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência. Que isso seja uma realidade no nosso meio. Que a gente possa se suportar. Porque às vezes a gente é chato, às vezes a gente está de mau humor, às vezes a gente está desanimado. E aí Judas está preocupado que a igreja tenha esse amor, que não olhe para aquilo que fazemos, mas que olhe para quem nós somos. Porque Jesus não morreu pelas nossas obras, Jesus morreu pelas nossas vidas. É quem nós somos que é importante. Aí Judas vai chegar no verso 13 e ele vai falar sobre o amor na igreja pela verdade, gerando cuidado. E ele começa dizendo: amados. Tem implicações pessoais e teológicas. Há um amor do autor pelos irmãos que terão acesso à carta. Este é o amor cristão, onde o mesmo Espírito testifica com a comunhão e o amor. Você sabe que uma coisa interessante, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer isso, eu algumas vezes. Você sai da sua cidade, você sai da sua igreja, aí você vai para uma outra cidade, aí você vai visitar uma outra igreja, que você mal e mal conhece uma pessoa. Mas os verdadeiros irmãos te acolhem, te recebem, manifestam o mesmo amor, estendem a mão, porque isso provém do amor de Deus que é derramado no seu corpo e flui entre nós para os outros. É isso que Judas está entendendo aqui, porque ele está escrevendo uma carta que tem gente que ele nem conhece que vai ler. E ao fazer isso, porque diferente de Paulo quando escreve aos Coríntios, ele sabe dos Coríntios.
Ele sabe dos Efésios, dos Filipenses, ele sabe dos Tessalonicenses. Judas não está escrevendo uma carta que ele não sabe nem quem é que vai ler. Mas ele vai usar a expressão assim: amados, enquanto me preparava. Judas aqui revela algo essencial negligenciado em nosso tempo: a preparação para se dirigir ao povo de Deus e a responsabilidade que isso implica. Trazer a palavra de Deus para a igreja, irmãos, é algo de muita responsabilidade. Se tem uma das coisas que eu aprendi cedo, é olhar para uma igreja e ver a noiva de Cristo. Você sabe o que isso representa? Representa que Jesus veio buscar essa noiva e que eu não posso tratá-la de qualquer jeito. Eu não posso dizer qualquer coisa. Eu não posso ser indisciplinado, irreverente, displicente ou negligente. Quando eu subir aqui no púlpito, eu tenho que estar preparado. Porque a noiva de Cristo pode ser edificada ou prejudicada. E quando ela é edificada, Deus se alegra. Quando é prejudicada, Deus vai requerer. E hoje em dia tem muita negligência nesse sentido. Você sabe que eu lembro? Há muitos anos atrás eu cheguei numa igreja. Eu nunca me esqueço disso. Eu tinha por hábito carregar um sermonário que tinha menos esboços. Eu carregava aquilo ali porque eu pensava assim: um dia que de repente eu chegar numa igreja e alguém me pedir para pregar, pelo menos eu tenho um sermão ali que eu posso tirar e não sair do nada, abrir a Bíblia aqui, né? Eu tinha essa preocupação. E eu me lembro que eu cheguei com a minha Bíblia e o caderninho, né? Era tudo sistemático, do jeito que eu sou, era tudo folha colocada, furada, bonitinha, impressa, daquele tamanho proporcional ali. E naquele dia eu fui num aniversário, numa festividade, e o que aconteceu foi que, quando chegou na hora da mensagem, o pregador, ele abriu a Bíblia, uma Bíblia imensa, e quando ele abriu a Bíblia, ele, de pronto, ele começou a falar. Ele começou a falar, e logo no início da sua palavra ele disse assim: porque Deus tem uma palavra do céu aqui para nós nessa noite. E eu acho interessante quando eu escuto gente falar essas coisas, porque isso aí já é um trabalhar na mente das pessoas, né? Isso é técnica de mensagem. Que Deus tem algo para você nesta noite. O céu vai descer neste lugar. Vai se revelar algo profundo vindo do trono para a tua vida e vai mudar a sua história. Então começa a falar e você começa: oh glória, você vai se alegrando, porque você acredita naquilo. Aí tudo que ele disser parece que veio do céu mesmo. E aí ele começou a dizer: porque eu não sou como esses pregadores que andam com um caderninho. Aí eu pensei assim: acho que ele viu o meu. Aí sabe quando você dá aquela encolhidinha assim, né? Porque ficam com esses caderninhos, com esses esboços prontos. Eu falei: né? E eu começando a ficar roxo. E o púlpito era baixo, e a gente sentado perto, eu olhei aquela Bíblia grande dele, né? E de repente, abre a sua Bíblia, no texto tal. Quando eu comecei a ver, ele estava com uma Bíblia Thompson. E quem conhece a Bíblia Thompson, tem uns esboços tudo prontinho lá no fundo, né? É só você pegar a palavra fé lá e tem o toque A da fé, toque o B, o toque o C, bonitinho. Quando eu olhei, o homem pregando em cima do sermão da Bíblia Thompson, eu falei: ah, sim, é bonito, não é verdade? E ele dizia o seguinte: porque esse negócio de preparar sermão não é comigo não, Deus fala na hora. Com a Bíblia Thompson aberta, qualquer um prega. Mas a gente precisa orar, a gente precisa estudar, a gente precisa ler o texto, a gente precisa meditar sobre o texto e encontrar. E Judas está demonstrando aqui algo que nos falta nos nossos dias. Enquanto me preparava, com grande expectativa para os escrever, toda a diligência de Judas ao escrever mostra sua seriedade e zelo pelo interesse da verdade do Senhor e pelo progresso do seu povo.
Judas demonstra uma preocupação em mandar. Primeiro, ele tinha um objetivo de mandar uma mensagem, mas ele tem notícias de que tem gente disseminando coisa errada no meio do povo. E aí ele vai mudar a sua carta, porque ele vai dizer assim: com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos. Queridos, existe algo que me espanta nos nossos dias. Não se prega mais sobre certeza de salvação. Às vezes eu encontro pessoas e quando eu pergunto, a pessoa diz assim: não, pastor, se Deus quiser eu vou para o céu. Jogou a responsabilidade para Deus, faz sentido, né? Mas esse Deus que tem a responsabilidade coloca o seu Espírito Santo que testifica no meu coração e dá certeza. Se eu não tenho certeza, já é um problema. Porque essa certeza não é um sentimento. Eu sinto que eu vou para o céu. Porque o sentimento vem do coração. O coração enganoso não é base para a confiança. Então é uma certeza, uma convicção. Também não é bem do entendimento. Porque o entendimento eu posso aprender o conceito e nem por isso vivenciá-lo na minha vida. Pastor, então o que é? É algo que o Espírito testifica. É isso que a Bíblia vai dizer. E aí não é sentimento, não é o meu entendimento. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos. Porque o Espírito Santo testifica no meu espírito que sou filho de Deus. E o mesmo Espírito testifica no meu espírito e clama: Abba, Pai. Vem de Deus, queridos. E é isso que Judas está falando aqui para a igreja. Compartilhamos, a igreja compartilha na mesma certeza, no sentido de ajudarmos uns aos outros diante da adversidade da vida. Se somos salvos, nós devemos nos ajudar. A gente precisa ver quem está desanimado, trazer para perto, conversar. Isso nós fazemos uns com os outros. E Judas vai falar do que era necessário. Sentir que era necessário foi uma obrigação imposta mediante as circunstâncias. Encorajá-los a batalhar. Judas está dizendo algo para nós aqui. Naqueles dias, a salvação precisava ser batalhada. Existe um caminho a ser trilhado. Existe uma corrida, como Paulo vai dizer, a ser efetuada. Nós não podemos sentar numa cadeira e chegar no céu. Não é isso que a Bíblia diz. E nós vivemos tempo em que as pessoas querem bênçãos, querem promessas, querem milagres, querem maravilhas, querem soluções, mas não estão dispostos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A igreja de hoje não é corajosa. A igreja de hoje não tem vigor para enfrentar os desafios. Ricardo Gondim, ele tem um texto que me impactou muito quando eu li alguns anos atrás. Nesse texto ele escreve o seguinte: olha, estive na Inglaterra e visitei templos que agora são bares, danceterias. Você entra nesses lugares, o culto ainda está lá, para vergonha do povo de Deus. E ele manifestava preocupação, dizendo o seguinte: o que aconteceu com a Inglaterra, que foi a sede de um dos grandes avivamentos da história, com John Wesley e Carlos Wesley, que é reconhecido na história como avivamento. Porque historicamente só existem 2 avivamentos registrados. O da Rua Azusa não é avivamento, é movimento. Os 2 avivamentos registrados na história é na Inglaterra com John Wesley e Charles Wesley, e o segundo é com Jonathan Edwards, já na Nova América. Por que foi considerado avivamento? Porque houve uma transformação da sociedade. E nós esperamos avivamento, que a igreja estremeça,
que o povo saia do chão e chegue ao céu. Isso não é avivamento, isso é movimento. Avivamento é quando nós começamos a ser agente de mudança na sociedade, e a sociedade muda por causa da igreja, do seu poder, da sua palavra. E aí você percebe que, voltando, Ricardo Gondim vai dizer o seguinte: se a Inglaterra, que tinha uma forte doutrina, sucumbiu, o que será do Brasil? Que não é uma igreja doutrinária, que não é uma igreja que volta o seu olhar para a palavra e para as verdades eternas, que se satisfaz com movimentos, com o pular, com musicalidade, e não se fundamenta nas verdades eternas, para uma renovação do entendimento, para frutificar o coração, para uma vontade de submissão ao Senhor. Judas está preocupado, e ele vai incentivar, a encorajar a batalhar. A igreja brasileira, se sofreu uma perseguição, mais da metade para no meio do caminho, porque nós não ficamos de pé nem diante das crises. Os problemas que nos assolam já nos desanimam, já nos fazem estremecer, já querem nos fazer parar. Imagina se vier um confronto direto, tudo porque não somos fundamentados na palavra. E ele vai dizer: dedicadamente pela fé confiada aos santos. Há uma batalha a ser travada, e ela precisa ser batalhada com dedicação pela fé, porque foi confiada a nós. Existe uma verdade que foi confiada a nós, e essa verdade ela precisa ser vivida, ela precisa ser pregada, e ela precisa ser sustentada. Nós não sustentamos. Quando confrontado, geralmente a gente dá 2 passinhos para trás, a gente não sabe permanecer convicto das verdades, porque na verdade não sabemos. Se bate alguém na tua porta querendo trazer um outro evangelho, você não conversa, você agradece: eu já sou crente. Tem medo de passar vergonha. Isso é assustador, irmãos. Quando eu olho para a história da igreja, quando eu vejo homens que foram queimados na fogueira por causa de não negarem a fé, e nós não defendemos, nós não batalhamos a fé. E Judas vai dizer: de uma vez por todas, não há mais nada de novo a ser ensinado doutrinariamente. Toda a revelação já foi feita através das Escrituras. Eu acredito que Deus revela. Acredito. Eu acredito que Deus usa os seus profetas. Acredito. Mas a minha base de crença nisso está sobre um princípio. Ele não vai falar nada que as Escrituras contradigam, senão não é verdade. Ele pode falar além das Escrituras, mas contrário às Escrituras não, porque se falar contrário às Escrituras, então não é verdade. Nós devemos nos ater à palavra. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, Paulo vai dizer assim: contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo dos céus nos anuncie um evangelho diferente do que já nos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já nos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que nos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Judas já enfatizava naqueles dias, onde muitas coisas estranhas surgiam, mas se contrariavam às Escrituras eternas, deveriam ser rejeitadas. Não aceita aquilo que contradiz a palavra. E a gente está vendo tanta coisa estranha. Da última vez aqui eu falei, né? Que eu vi um vídeo do povo todo enfileirado da igreja assim, e todo mundo de boca aberta, o pastor cuspindo dentro da boca. Estava derramando, estava emitindo uma unção. Jesus. Aí você pensa assim: meu Deus, mas tinha uma fé imensa. Porque gente incauta vai ser enganada nos nossos dias, isso é profético. Gente que não conhece as Escrituras vai ser levada por vento de doutrina, vai estar no meio de coisa estranha.
E aí você diz assim: poxa, mas tem coisa estranha. Não, pastor, eu não me envolvo lá. Mas tem coisa estranha que às vezes vem para dentro da igreja. Chega. Há muitos anos atrás eu estava na Assembleia de Deus, eu não me esqueço disso. Eu comecei a perceber que a teologia da prosperidade começou a ser pregada muito sorrateiramente, muito sutilmente. E ninguém percebeu. E o povo se alegrava, e o povo dava glória. E esses pregadores eram bem recebidos e convidados novamente. Eu observava e falava assim: meu Deus, o evangelho da prosperidade, o evangelho do sucesso, receba a vitória aí. Eu preciso dizer para você, você não vai vencer sempre. A gente cai, a gente perde. E a culpa não é de Deus, não, a culpa é sua. Lida com isso aí, irmão. A gente precisa aprender isso. Ah, porque eu estou com Jesus. Paulo vai dizer: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que temos a vitória. Isso é bíblico. Mas a gente vence todas? Não. Por que não vence? Não é porque Deus não quer, não é porque Deus não tem poder. É porque você, em algum momento, você desiste. Em algum momento você faz a escolha errada. É assim que funciona. E aí Judas então vai dizer: porquanto certos indivíduos cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Judas está falando de certos indivíduos, é que eles foram motivo da necessidade da carta. Judas os classifica como pessoas ímpias. Paulo fala disso em Colossenses capítulo 2, 18 e 19. Nós meditamos sobre isso esses dias. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade, oculta aos anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Trata-se de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido com seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Que tinha gente trazendo confusão na igreja. Hoje você não precisa ir na igreja para ouvir confusão. Hoje você pega o celular, aí você pega algum tema lá. A fé dos santos. Coloca lá. Aparece um monte de pessoas falando sobre aquilo. Aí você ouve. Deus sabe lá de que fonte. E o cara eloquente, fala com propriedade, mas não está fundamentado na verdade. Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante, é a verdade. Quando Jesus diz assim, que o profeta não tem honra na sua casa, quando a gente vai contextualizar isso aí nos nossos dias, o de fora parece que tem um tchan, né? De fora tem nome. Você já viu como é que fulano X vai estar lá, o povo está sabendo, vamos lá. Aí a gente vai, aquele povo todo de lá. Pastor, às vezes para ter igreja cheia é uma luta, mas chegou bonitão de fora. Aí escuta, Deus sabe lá o quê? E vem para a igreja para o pastor corrigir o que houve errado. Você entende como é que nós estamos vivendo tempos difíceis? Porque antigamente o pastor fechava a porta da igreja, né? Chegava camarada, aí o pastor dava uma olhada. Apesar que tem igreja por aí que é só chegar alguém de fora, o pastor já diz assim: vamos ver a palavra. Faz-nos lembrar alguns anos atrás, já vou encerrar. Alguns anos atrás eu vi esse testemunho que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Isso é para você ver como é que nós vivemos tempos difíceis. Isso há muitos anos atrás, né?
já entendeu que ele era um pregador, um pastor, já encaminhou ao culto, ele de lá sentou, se posicionou, e o culto correndo, e aquele homem todo engravatado lá, foi apresentado como pastor fulano, e ia trazer a palavra naquele dia, e de repente tinha uma irmãzinha nova convertida na nave da igreja, e o Espírito Santo falou para ela assim: levanta e denuncia que aquele homem não é pregador. Você vai levantar e vai denunciar que ele é um assaltante fugido da polícia, e ele entrou aqui para se esconder. E a irmã baixou a cabeça e falou assim: meu Deus, eu não posso falar um negócio desse, Senhor. E o Espírito Santo foi. E de repente ela não aguentou mais, ela levantou, cheia do Espírito Santo, começou a falar a língua. Assim diz o Senhor: este homem que está sentado aí não é meu servo, não é pregador. E enquanto ela estava falando, o pastor levantou: irmã, senta. Senta, irmã. E a irmã terminou de falar e sentou. Irmãos, vamos continuar o culto, vamos estar atentos, porque a gente precisa vigiar, porque às vezes a gente começa a falar umas coisas da carne, aí sentou, o Espírito Santo falou: levanta de novo. Deus, eu não posso levantar, Senhor. Levanta de novo. E ela levantou de novo. Assim diz o Senhor. O pastor já chamou o diácono, segurou no braço dela e falou: irmã, senta. E ela: assim diz o Senhor, este homem não. E o diácono foi, pegou ela e levou ela para fora. E ela virou para o diácono e disse assim: irmão, Deus está mandando eu falar. Irmã, isso não é de Deus, não. O homem veio aqui para pregar. Senta lá. Se a senhora falar mais uma vez, eu vou tirar a senhora da igreja. E ela ficou sentada. E quando chegou a oportunidade para aquele homem chegou e disse o seguinte: olha, verdadeiramente Deus habita neste lugar. Ele gritou: glória! Acabei de matar uma pessoa e entrei aqui com a arma escondida dentro da pasta. E Deus revelou para esta mulher: Deus habita neste lugar. Nós estamos vivendo tempos onde o púlpito está sendo dado para qualquer coisa. Irmãos, aqui não é um lugar santo, mais santo do que aí. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu preciso que você entenda como é importante nós estarmos alicerçados em Cristo e na sua palavra. Nós não podemos estar ouvindo as coisas que vêm por aí e nem indo atrás de ninguém. Judas vai dizer assim: cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Judas já revela a situação deles como já estabelecida por Deus, e Jesus enfatiza profeticamente isso. Lucas 17, 1 e 2. Então Jesus declarou aos seus discípulos: é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vem os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. O que Judas está querendo dizer aqui, que é muito importante? Nós devemos estar alicerçados em Cristo. E quem estiver fora, e quem estiver querendo conduzir para o erro, que você não vá atrás, porque você está fundamentado em Cristo e na sua palavra. Porque quem estiver conduzindo ao erro vai se deparar com Cristo em algum momento e vai ter que prestar contas. E ele vai dizer assim: infiltram-se em vossa congregação. Já naqueles dias já haviam pregadores levando heresias na igreja, sendo reconhecidos e às vezes admirados. Paulo, em outra das suas cartas, nos diz, Timóteo capítulo 4, verso 2: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Aprenda uma coisa, irmãos: igreja cheia não quer dizer igreja abençoada. Igreja cheia quer dizer que tem um monte de gente com desejo, mas que pode ser induzido ao erro, porque a verdade proclamada, ela liberta, ela não escraviza. Quando as pessoas são libertas, elas não são escravizadas nem na igreja, nem no pastor. As pessoas têm como Cristo como referência, porque a palavra de Deus e Cristo faz isso.
Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente não é livre para pecar, a gente não é livre para fazer o errado. A gente é livre para seguir a Cristo, não preso a nada que venha interferir na nossa relação com Ele. E Judas vai dizer: essas pessoas são ímpias. Judas já sabia que no meio do povo de Deus estão infiltrados gente ímpia, não convertida, falando meias verdades para corromper os incautos e levá-los ao engano. Cuidado, irmãos. Cuidado. Tem muita gente dizendo muita coisa hoje, e a gente precisa ter cuidado com isso. Aí ele vai dizer: adulteram a graça do nosso Deus. O sentido é de transformar, baratear a graça, e Paulo vai refutar essa ideia. Onde é que está uma heresia muito comum nos nossos dias, né? Jesus nos libertou, então a gente não deve ser preso a nada, a gente não deve estar limitado a nada. Se Ele nos libertou, a gente pode fazer tudo. Então, tudo é permitido, nada é proibido. E quando nós estudamos, como nós meditamos nesses dias sobre a carta de Colossenses, capítulo 2, a referência de santidade é Cristo. Aí você diz assim: se é Cristo, então é pior. É mais elevado o padrão. Porque Cristo se despiu, se esvaziou para ser um de nós. O que Ele espera que você faça? Se esvazie de você para ser como Ele é. O padrão é mais elevado, a referência é maior. Aí Paulo vai dizer: então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Ou seja, se a graça me trouxe na condição de pecador, se eu pecar mais, a graça vai ser maior. Paulo está dizendo: não, você morreu para o mundo, você vive para Deus. Se você vive para Deus, você não vive mais na prática do pecado, você vive em novidade de vida. E é isso que Judas está preocupado aqui. Não é porque Deus é gracioso que podemos pecar, pelo contrário. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, mortos para o mundo do pecado, vivos para Deus justiça, fazer o que é certo. Porque agora a gente gosta de fazer o que dá certo, né? Deu certo, bora fazer. Mas não é muito certo, não. Importante dar certo. O pragmático, né? O fim justifica os meios. O importante é o resultado. O princípio a gente joga para debaixo do tapete e vamos que vamos. Não é isso que a Bíblia diz. Porque exatamente eles estavam transformando a graça de nosso Deus em libertinagem. O conceito